Mano, se o Kong tem mais de 100 anos e é considerado novo, quem é o ser mais velho da Terra Oca então? Eu cacei em tudo quanto é material da Legendary e acabei achando, e obviamente eu vim mostrar aqui pra você hoje. Fala meu parceiro, tudo beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel, e como vocês sabem, a Terra Oca é o lugar ideal pra qualquer titã, e principalmente é um lugar que existe há milhões, pá, bilhões de anos, né? E as criaturas desse lugar, será que são tão antigas quanto ele? E sim, tem criatura muito, mas muito velha mesmo. Então sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Abrindo a nossa lista na 7ª posição, eu te apresento a Titano Sekhmet, a deusa felina. Perto das assombrações que eu vou te mostrar hoje, a Sekhmet é praticamente uma adolescente, mas a linhagem dela é bem antiga, remontando a cerca de 6 milhões de anos. Para você ter uma ideia da escala, isso bate com a época em que os primeiros grandes felinos começaram a evoluir no nosso planeta. O mais interessante dessa titã não é só a idade biológica dela, mas a atividade recente dela, né? E o impacto direto e profundo que ela teve na história humana. O espécime que a monarca monitora hoje lá no Cairo, né, que fica no Egito, interagiu cara a cara com os antigos egípcios por volta de 6 mil anos atrás. Imagina você vivendo lá no meio do deserto naquela época e de repente uma leoa colossal de dezenas de metros de altura cruza o horizonte. Não é à toa que a mitologia egípcia cravou a figura de Sekhmet como uma deusa com cabeça de leoa. E o mais louco de tudo é que ela representava duas coisas completamente opostas na religião deles: a guerra letal e a cura milagrosa. Isso faz total sentido no mundo dos titãs, já que eles trazem destruição bruta por onde passam, mas a radiação natural que eles deixam no rastro acaba curando ou restaurando o bioma local. Os caras viram literalmente a Sekhmet varrendo ameaças e depois a natureza florescendo onde ela pisou. Hoje o status que ela tem é de ativo e a monarca não tira o olho da gata no posto 75, torcendo para que ela não acorde de mau humor no meio das pirâmides. Na 6ª posição veio a maior surpresa para muita gente que só acompanha de forma bem mais casual. Sim, mano, o próprio rei dos monstros, né? O Titanos Gojira. Muita gente confunde a idade da espécie do Godzilla com a idade do indivíduo, né, que a gente vê no cinema, dando porrada em todo mundo. A espécie Gojira realmente é ancestral, né, e surgiu lá atrás, há 250 milhões de anos, dividindo espaço com outros titãs brutais. Mas esse Godzilla específico, o grandão com aquelas placas dorsais azuis que enche o Kong de porrada e também o Ghidorah, nasceu no período Plioceno, muito provavelmente ali na região da atual Madagascar. Isso significa que ele tem apenas entre 2 e 5 milhões de anos de idade individual. No tempo de vida de um titã, ele passa longe de ser um idoso de bengala, tá? Pelo contrário, ele é um adulto no seu absoluto auge de forma física e de combate. É como se ele fosse um lutador peso pesado no pico da carreira, reinando com força bruta e muita experiência de campo, como um alfa dominante tanto da superfície do planeta quanto da Terra Oca. Ele é forte pra caramba, né, meu parceiro? Ele não deita pra ninguém. Mas se você comparar a certidão de nascimento dele com a galera que vem a seguir nessa lista, o nosso rei atual ainda tem muito o que aprender sobre os horrores mais profundos da vida. Logo acima do nosso rei, na 5ª posição temos a verdadeira progenitora do gelo, a Titanos Shimo. A tribo dos Iwi descreveu a Shimo em suas lendas como a titã original, acreditando que ela foi a primeira de todas as criaturas a caminhar pelo mundo. Mas se a gente sair da mitologia e pegar as evidências radiométricas brutas, né, os dados oficiais da novelização do filme O Novo Império, os cientistas sugerem que ela tem pelo menos 3 a 5 milhões de anos de idade individual. Isso coloca o nascimento dela bem na transição para o período Pleistoceno, o que garante a ela esse 5º lugar de respeito absoluto, não só pela idade, mas pelo impacto geológico assustador que ela teve no nosso planeta. A biologia da Shimo funciona como um reator biológico do zero absoluto. A Shimo foi a responsável direta por desencadear a última era do gelo na Terra inteira, começando o processo congelando a Groenlândia de uma vez só. Cara, imagina o nível colossal de energia interna que um único ser vivo precisa emitir para literalmente alterar a atmosfera, né, baixar a temperatura global e congelar os oceanos e esculpir o mapa do novo mundo com seu próprio sopro. E foi graças ao congelamento extremo dela que pontes de gelo intercontinentais se formaram, mudando para sempre o rumo da história da Terra, né, e das migrações. Durante um bom tempo esse poder absurdo foi escravizado e usado como arma de guerra, mas hoje a história é outra. O status atual dela é ativo e pacífico, ela está vivendo de boa lá na Terra Oca, livre daquele sofrimento e fazendo companhia pro Kong no novo reino dele.
E falando em coisas que envelhecem e o tempo também que passa, a idade chega pra todo mundo e com ela às vezes o cabelo decide ir embora mais cedo do que a gente gostaria, né? Fazer o quê? É sério, mano, isso é um dado real da OMS. Você sabia que quase 1 em cada 3 homens começa a perder cabelo antes dos 30 anos de idade? Mas ó, fica tranquilo porque a Manual tem a solução. Eles são uma plataforma de saúde focada em conectar você diretamente com médicos, tudo 100% online, para poder tratar sua calvície de um jeito muito mais prático. Você acessa lá o site da Manual pelo QR Code ou pelo link que tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Lá você responde um questionário de saúde rapidinho. Depois um médico credenciado vai avaliar o seu caso com todo cuidado e se houver recomendação pro seu perfil, você recebe uma prescrição totalmente personalizada. Mano, o bacana disso tudo é que você não precisa esperar meses por uma consulta ou ficar rodando de farmácia em farmácia, né? Tudo vai chegar na sua casa com o máximo de cuidado. E se por um acaso você pensar, ah cara, mas isso é muito caro, eu já aviso que não é não, tá mano? Tem tratamento a partir de R$1,70 o dia. E no momento da compra você usa o cupom FFATOS e garante 40% de desconto no seu primeiro pedido, além de levar o próprio frete grátis, tá? E além de tudo isso, eles ainda oferecem atendimento clínico via WhatsApp durante todo o processo para tirar qualquer dúvida e todo o tratamento é produzido por uma farmácia parceira. A Manual já ajudou mais de 500 mil homens e você pode ser o próximo também. Retomando o nosso ranking colossal, na nossa 4ª posição a gente sai da casa dos milhões e entra na casa das dezenas de milhões de anos com o Titanos Behemoth, o guardião Cenozoide. O legal do Behemoth é que, ao contrário da grande maioria dos monstros da Monarca, que são répteis, né, ou insetos bizarros, ele é um mamífero titã. A linhagem evolutiva desse cara é estimada entre 35 e 40 milhões de anos. Isso bate exatamente com a época em que as preguiças gigantes começaram a evoluir aqui na América do Sul, junto com os primeiros parentes distantes dos elefantes. E ele não é um monstro destruidor por natureza, ele funciona como um fazendeiro do ecossistema. Onde ele passa, a radiação dele ajuda a reflorestar biomas devastados. Hoje o status dele é ativo e para nossa sorte ele reside na reserva do Tinguá, aqui no Brasil, ajudando a manter a Amazônia e as nossas florestas em pé. Na 3ª posição o cenário fica muito mais sombrio, mano. Aqui a gente volta o relógio para 145 milhões de anos atrás, bem no meio do período Cretáceo, para conhecer o Titanos Typhon. Esse cara carrega o título terrível de pai dos monstros, e não é à toa que a mitologia tratava ele como a criatura mais letal que já pisou no mundo, o único ser capaz de aterrorizar até mesmo os deuses. Os documentos vazados da Monarca detalham o Typhon com uma anatomia perturbadora. Ele é uma serpente gigantesca, mas com um detalhe medonho. Ele possui membros frontais enormes e musculosos. Pensa no desespero disso, mano. Ele não é apenas uma cobra colossal rastejando no chão, é uma serpente que pode levantar parte do corpo, te agarrar com braços gigantescos e prender a presa antes do bote, dando a ele uma vantagem de mobilidade absurda em combate corpo a corpo. Mas o que realmente fazia a humanidade antiga tremer na base não era a força física que ele tinha, e sim o sistema respiratório desse bicho. O Typhon tem a capacidade de expelir um gás pirofórico, né, mano, concentrado. Para você entender a gravidade disso, um material pirofórico é aquele que entra em combustão instantânea assim que entra em contato com o oxigênio do ar. Ele não precisa bater pedras para poder gerar faíscas ou carregar energia nas placas dorsais. O simples ato de exalar gás faz o ar ao redor pegar fogo na mesma hora. Ele é de forma literal um lança-chamas biológico ambulante capaz de varrer florestas inteiras e transformar vales em cinzas em questões de segundos. Hoje o status dele nos radares da Monarca é ativo, mas por sorte nossa ele está hibernando. O lugar que ele escolheu para poder dormir é uma ironia assustadora, né, mano? Ele está enterrado profundamente debaixo do templo famoso de Angkor Wat, lá no Camboja. Imagina os milhares de turistas que visitam aquele local sagrado todos os dias sem ter a menor ideia de que existe uma máquina de aniquilação do período Cretáceo roncando bem debaixo dos pés deles. Agora presta muita atenção. A 2ª posição do nosso ranking não pertence a um monstro só, né? Eu chamo de o Clube dos Mais. Nessa janela de tempo absurdamente antiga, uma leva de pesadelos caminhou pela Terra. O primeiro membro desse clube é o Titanos Bunyip, um mistério da evolução com a aparência de uma enguia gigante adaptada para as partes mais fundas da Terra Oca, carregando um ecossistema inteiro de corais radioativos nas costas. Hoje ele está ativo, sendo monitorado lá na Austrália. O segundo membro é o Titanos Mokele Membe. Imagina um bicho gigantesco com tromba de elefante, mandíbulas de crocodilo e uma cauda que é 2 vezes maior que o próprio corpo dele, usada como um chicote colossal. Esse fantasma ativo vive escondido em um túnel radioativo embaixo de um rio no Congo. O terceiro membro do clube é o Titanos Scylla. O visual dela remete aos antigos amonites, aqueles fósseis em espiral, sabe, que você vê em museus de ciência. O trabalho dela na natureza era ser uma decompositora, limpando a carcaça de outros titãs mortos. Mas, como a gente viu em 2027, ela tentou bater de frente com Godzilla lá em Roma e acabou indo de arrasta pra cima. O quarto membro é o Titanos Anluk. Esse aqui é bem assustador,
assustador, tá, mano? Porque ele é um telecinético, ele usa a mente pra poder juntar detritos vegetais, troncos gigantescos e lixo da floresta pra poder montar o seu próprio corpo. Ele é um construtor vivo. E o bicho é briguento, tá, mano? Já que a Monarca registrou ele caindo na porrada contra o próprio Behemoth na Amazônia. E o último membro é o mais resistente de todos, o Titanos Methuselah. Mano, presta atenção. Os outros titãs que eu citei têm linhagens de 250 milhões de anos, mas os documentos apontam que o Methuselah tem 250 milhões de anos em idade individual. Esse mesmo bicho já andava pela Terra antes da extinção do Permiano Triássico, sabe? Ele sobreviveu ao pior apocalipse que a Terra já viu. Ele é um híbrido biogeológico que deita e se camufla perfeitamente como uma montanha, como ele tá fazendo hoje lá em Munique, na Alemanha. Ele é um protetor que já carregou populações humanas inteiras nas costas para poder salvar as pessoas do perigo. E pasmem, tá, meu parceiro? Todos esses colossos têm mais de 250 milhões de anos. Mano, chega a parecer piada, né? Mas, mano, nada, absolutamente nada te prepara para a primeira posição. O fóssil vivo mais assustador que a Monarca já teve o desprazer de documentar. O Titanos Abaddon, conhecido como progenitor arcaico. A idade da linhagem desse ser não tá apenas na casa dos milhões, né? Ele ultrapassa a marca bizarra dos 400 milhões de anos. Para você ter noção do quão absurdo isso é, 400 milhões de anos atrás, a Terra passava pelo período Siluriano. Sabe o que tinha nessa época, meu parceiro? Quase nada que a gente reconheceria hoje. O nosso planeta era um mundo quase alienígena, inóspito, com oceanos dominados por escorpiões marinhos gigantes e continentes praticamente vazios. Os dinossauros, que a gente costuma achar que são as coisas mais antigas da Terra, ainda eles iriam demorar mais 150 milhões de anos para sequer começar a existir. O Abaddon é literalmente o progenitor de todos os aracnídeos do planeta. Ele já estava por aqui tecendo teias e caçando antes mesmo das primeiras árvores criarem raízes na terra seca. E se a idade dele não te assusta, os poderes com certeza vão. Diferente de um predador comum que confia só em pancadaria e tamanho, o Abaddon é um estrategista do caos. Ele possui uma mente de colmeia conectada a milhares, talvez milhões de outras criaturas menores espalhadas pelo subterrâneo. E através dos filhotes dele, uma praga macabra que a Monarca batizou de Cloud Weavers. Ele tem a capacidade sombria de reanimar cadáveres no campo de batalha. Funciona literalmente como um filme de terror, né? Esses filhotes minúsculos invadem a carcaça de outros titãs ou feras mortas, assumem o controle do sistema nervoso e fazem o bicho levantar para poder lutar de novo. Ele é um titã ancião, mestre de um exército de zumbis colossais que não sentem dor e não recuam. O status atual dele é ativo e a aparição dele no mundo da superfície foi um espetáculo apavorante. Ele emergiu diretamente daquela montanha bizarra chamada Devil's Tower, no Wyoming, quebrando a rocha maciça de baixo para cima. Enfrentar o Abaddon é lutar contra uma legião que está morta, né? Esse cara não é só o mais velho da nossa lista, ele é o verdadeiro dono do relógio da Terra Oca e a prova definitiva de que a natureza esconde segredos perturbadores. Vou ficando por aqui e mano, não esquece de conhecer a manual, tá, cara? E garantir seu desconto de 40% e frete grátis na primeira compra usando o cupom FFATOS, tá? Já deixa o like, segue o canal, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!